cenário que há muito não se via, a começar pela quantidade de água que caiu dos céus e pelo tempo que durou a chuva. Na zona urbana da sede da província, um cenário marcado pela queda de várias árvores. Na periferia, um dos pontos mais críticos foi a Caponte City. Os sinais do drama que viveram muitas famílias do bairro estavam ainda visíveis no momento em que fazíamos a reportagem. A chuva iniciou quando era quase 23 horas, quando estava a dar pingos, mas há uma chuva com a intensidade começou às 1h. Quando foi 2h30, é quando nós deparamos com água ali na sala. Mas depois as miúdas começaram a gritar: mamãe, mamãe. Eu estava pensando que fosse uma outra coisa normal. Assim que saio, tentando abrir a porta, oh mãe, aquilo veio com muita intensidade. Eu ainda tentei empurrar para fora. A miúda disse: mamãe, vamos morrer. Ali a miúda grita: tia Guida, levanta, sai dali. Sobe em cima da chapa. Eu agora com os meus netinhos, com a minha filha, como é que vamos subir? As crianças, as mulheres todas gritavam de aflição. Naquele momento achamos que já não podíamos fazer mais nada. A única coisa que devíamos fazer é abandonar a casa e salvarmos as nossas vidas. Então peguei na minha filha, na outra menina, lhes coloquei no ombro, porque a água me batia já no peito. Saímos, tentamos chegar na estrada para pedir ajuda, mas o caudal era tão forte que a correnteza nos puxava para trás. Tínhamos que entrar na casa do vizinho aqui ao lado e ficar lá no terraço. Que havia pessoas a pedirem socorro, nós não sabíamos o que fazer, porque a água tinha muita força, mas graças a Deus não houve feridos e não houve mortos. Na ligação Benguela-Catumbela, um cenário de várias casas submersas e campos agrícolas inundados. A circulação na Estrada Nacional 100 esteve interrompida por várias horas. A quantidade e a força da água impediam as viaturas de se movimentarem. Algumas pessoas optaram por seguir a pé. Com o passar do tempo, algumas viaturas encontraram caminho entre a água para seguir o seu curso. Outras ficaram submersas. Os números preliminares, apresentados pelo 2º Comandante Provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, apontavam, entre as consequências da chuva, 14 mortos e mais de 40 casas desabadas, mas os números estavam em constante atualização. Temos um total preliminar de 14 mortos, 10 feridos, mais de 46 casas desabadas, 19 casas danificadas e também temos o registro de 2 desaparecidos. Esses números são números preliminares, que fazem referência a todos os municípios da província. Está a chover em quase todos os municípios da província de Benguela, com maior incidência nos municípios do litoral. Realçar aqui que o município do Caimbambo também está a chover bastante e a ponte sobre o rio Alo, mais propriamente na Estrada Nacional 260, está danificada e nesta altura também temos o corte de passagem entre os municípios do Caimbambo e o município do Cubal. O governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, esteve no terreno a avaliar os danos da chuva e a confortar algumas famílias. Uma preocupação volta a estar patente. É urgente que as pessoas deixem de residir em zonas de risco. Segundo as autoridades, muitas acabaram por regressar aos mesmos locais de onde haviam sido retiradas. Por esta altura, o cenário para muitas famílias é de contas que vão desde perdas de vidas, casas desabadas ou destruídas, viaturas danificadas, enquanto dos céus continuam a haver sinais de que a chuva pode voltar a cair. Mais domingo. Muito boa noite. Estamos assim a começar este mais domingo com este cenário dramático que se assiste ao nível da província de Benguela, para não falar noutras cidades do resto do país. Boa noite, Mário. Olá, boa noite. É exatamente por aqui que nós continuamos, seguindo em direto a Benguela. O Eugênio Ferreira já está no ar.
Que dados novos, Eugênio? Qual é o ponto de situação mais atualizado? Saudações a partir de Benguela para a dupla que conduz o Mais Domingo. É meu convidado o governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, que esteve a trabalhar durante o dia para constatar o quadro que apresenta a população e a confortar também as populações, e vai trazer aquilo que é mais atual sobre esta questão deste drama que está a afetar Benguela. Senhor Governador, ponto de situação, medidas do Governo para atenuar o impacto do problema. Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores e obrigado por essa oportunidade. Tem sido hoje um dia bastante intenso de trabalho, embora seja um dia de Páscoa, de celebração, mas nós temos estado a trabalhar intensamente todo o dia. Fizemos uma avaliação, como bem referiu, uma avaliação da situação nos municípios mais afetados, sobretudo os municípios do litoral, Lubito, Catumbela, Benguela, sobretudo estes. E a situação é realmente, o que nós constatamos era realmente preocupante, e a grande preocupação era fundamentalmente o facto de a Estrada Nacional 100, que é uma estrada muito frequentada, que é uma estrada estruturante, que tem uma grande importância na movimentação de bens e de pessoas, e estava impedida de algum modo de circulação. Portanto, a circulação estava obstruída. Para nós era uma grande preocupação e podemos dizer que essa situação está resolvida de algum modo. Hoje já se circula normalmente, neste momento já circula normalmente na estrada, e isso para nós é um avanço que vamos considerar de algum modo de importância, um avanço significativo. Há outras situações que também tivemos a oportunidade de analisar. Nós convocamos uma reunião de emergência do Governo hoje mesmo às 13 horas e passamos em revista, para além dessa situação da Estrada 100, que já me referi, outras situações... Números, Sr. Governador? Números em termos de... Vítimas, casas desabadas? Sim, em termos de vítimas, temos a lamentar mesmo, isso é, sempre que há perda de vidas humanas, para nós é algo muito, muito preocupante, muito sério, e por aquilo que nos apercebemos, nos municípios da Catumbela e do Lubito, há vítimas humanas, portanto, no sentido de óbitos, num total de 15, portanto, não só para estes dois municípios, mas estou-me a referir também para Benguela, portanto, falei de Lubito, Catumbela, Benguela, Navegantes. Nesses 4 municípios tivemos, lamentavelmente, 15 óbitos, que para nós é muito, muito sério. Para além de várias casas que desabaram, portanto, casas que foram construídas em sítios que não são os mais apropriados, portanto, sítios de alto risco, não chamaria de risco, de alto risco, mas que, infelizmente, as casas foram construídas nessas situações e que, portanto, com as chuvas, as casas desabaram e as consequências são aquelas que estamos aqui agora a referir. Portanto, devemos dizer que em relação a esses casos estamos a dar toda a atenção. As famílias que estão neste momento numa situação difícil, estamos a apoiá-las com tudo que está ao nosso alcance, e vamos esperar que não hajam assim situações que sejam anormais do ponto de vista destas famílias, no sentido de sentirem-se desamparadas, e é isso que nós estamos a fazer. Muito obrigado, Sr. Governador. Fica então aqui o essencial desta informação, mas é uma matéria que certamente vamos continuar sobre a qual vamos continuar a trazer informações
e aqui também acompanhar aquilo que é o desempenho do governo da província para responder a este momento de dor para muitas famílias. Despedem-se por agora António dos Santos e Eugênio Ferreira, a TPA, continuação de bom trabalho. Obrigado, Eugênio. Se justificar, eventualmente, a linha estará certamente aberta. Boa noite para ti. E vamos continuar. As províncias de Luanda, Benguela e Kwanza Sul foram as mais afetadas pela chuva. Aqui na capital do país, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou mais de 5.000 casas inundadas. 24 horas após a intensa chuva que se abateu sobre Luanda, muitos moradores continuavam a limpeza de casa. No município de Talatona, o rio Cambamba já estava com um caudal baixo, muito diferente de sábado, como contam os moradores. Foi um momento muito triste mesmo, muito preocupante, porque eu até estava fora de casa, deixei as crianças e logo que me apercebi, me ligaram-me que as crianças passaram pela janela. Sim, e foi muito mesmo doloroso. Perdemos aí o televisor, a roupa, e a arca também, perdemos tudo. Foi um momento de terror, foi um momento muito difícil para nossas vidas. Uma vez que nós já vivemos essa situação há muitos anos, mas deste ano foi pior. Foi pior porque foi muita correria, muita agitação. A subzona 19 do Golfo 2 também enfrentou a fúria da chuva. Eu vi já perigo, porque já estava a mostrar o perigo. Tive que pegar na esposa, tive que pegar no filho, meter algumas coisas para fora e assistimos a nossa casa sair. Isso é logo ao sair de casa, 5 minutos, a casa toda caiu. A correnteza arrastava tudo que encontrava no seu caminho. Não importava o peso nem o tamanho do objeto. Do estaleiro aqui montado para obras nesta zona, quase nada sobrou. Esse contentor estava aqui, fixado aqui, mas através da chuva foi arrastado. Alguma chapa porque estava fechada, uma chapa do estaleiro foi com a chuva. Manuel Fernandes conta como perdeu o filho num percurso feito constantemente. Infelizmente ontem eu não estava em casa e a chuva começou lá para as 10 horas. Assim que eu cheguei, vinham alguns jovens me chamar que não, paizinho. Aí na vala o teu menino estava vindo do mercado e caiu na vala e foi levado. Também fiz todas as formas, fomos lá, tentei rever, nada não deu certo e como a água tinha muita corrente mesmo, então até agora estamos a procurar. As províncias de Luanda e Benguela são as que mais danos sofreram em relação a outras partes do país. Até ao final desta reportagem, recebemos informações de que o corpo de Didi Manuel foi encontrado. O trabalho de limpeza e manutenção de casas e ruas permaneceu intenso. E aqui mesmo em Luanda, nos municípios de Ingombota, Rangel e Cazenga, a água derrubou árvores e muros de residências, bem como deixou ruas inundadas. As administrações locais desdobram-se em várias frentes para acudir às populações com trabalho de sucção e limpeza das valas. Já não chovia assim há muito tempo em Luanda. A chuva derrubou árvores e inundou determinadas ruas e residências na Ingombota. A preocupação foi muitas, porque nesses arredores tem crianças a brincar, estacionamento também de carro. Mesmo antes de terminar as chuvas, começamos a intervir logo. Tivemos alguns prejuízos materiais avultados por causa da queda de árvores, os 2 muros aqui na Boa Vista também. Mas arduamente começamos o trabalho. Numa ronda para avaliar os estragos da chuva, a administradora constatou igualmente os trabalhos de sucção das águas, limpeza de valas que ficaram entupidas por conta do acumulado de resíduos sólidos. A ideia era acudir imediatamente às populações. O facto de termos feito limpeza antecipada já há 2 meses, orientada por Sua Excelência, Sr. Governador Provincial, com as empresas parceiras, não aconteceu pior, não é? A vala encheu, mas a água seguiu o seu curso normal. Vamos continuar a trabalhar, mas também aproveitando sensibilizar os nossos munícipes para a maior participação e o cumprimento das regras
que a administração municipal de Ingombota vai orientando. E no município do Rangel, o cenário não é muito diferente, mas os trabalhos dos técnicos da administração se fazem sentir. A nosso nível, portanto, não temos grandes estragos, portanto, temos algumas ruas alagadas, como essa onde estamos, a Rua Comandante Cantiga. Temos aproximadamente 8 a 9 famílias que tiveram as casas inundadas, mas que já estão a ser apoiados também nesse sentido. Portanto, a situação está normalizada, está controlada. As ruas da Dona Malha, Ambaca, Brigada e na Terra Nova foram, até o momento, as mais afetadas. Ainda temos alguns desafios, como é aqui o caso da Rua do Marmogão, aqui onde nos encontramos, que é uma rua também que vai entrar em obra e será asfaltada ainda este ano. Temos também aqui o desafio com a Rua Comandante Cantiga, que também está no programa para ser intervencionado. A chuva não poupou também o município do Kazenga. Sempre que há chuvas, principalmente em abril, esse é o grande problema. As casas entram águas, estragam as mobílias, os inquilinos fogem do bairro, os proprietários vendem suas casas sem querer, então é uma situação muito complicada. É uma situação alarmante, preocupante. Não é, onde há inundação, ninguém vive saudável. Aqui, os técnicos da administração tudo fazem para minimizar os danos. Onde já se fez a desobstrução das valetas que vão fazer o escoamento das águas, temos as motobombas aqui ligadas em outros pontos para poder permitir esse escoamento. Entretanto, de acordo também a equipa de bombeiros que fez esse levantamento, nós temos 4 casas que sofreram intensamente com essas chuvas. Temos cerca de 2.000 casas inundadas nos vários bairros. Temos vias que estão obstruídas por conta das chuvas que estão alagadas, 17 na comuna do Quimaquiesa, 11 na comuna do Kazenga. Temos também, não temos casos de mortes, mas temos casos de 3 árvores que ficaram derribadas. Chuva em Luanda deixa várias ruas e residências inundadas. As administrações locais reforçam medidas para minimizar os danos. A chuva que caiu com intensidade na cidade do Sumbe e no interior da província do Kwanza Sul provocou o transbordo do rio Cambongo. E como consequência, várias residências ficaram inundadas, transtornando assim a vida de algumas famílias. É o que para muitos cidadãos constitui um verdadeiro teste para a cidade do Sumbe, por tratar-se da primeira vez que chove com intensidade, logo após os trabalhos profundos de melhoramento da capital do Kwanza Sul. Realmente é um verdadeiro teste para a cidade do Sumbe. Se assim for, parece que a empreiteira chinesa está apta em prosseguir com os trabalhos. É que, ao contrário dos anos anteriores, desta vez a chuva que caiu com intensidade por um período de aproximadamente 10 horas não deixou alagada as principais ruas da capital do Kwanza Sul. Melhorou muito em relação aos tempos passados, porque teria até inundado mais que isso. Realmente houve melhoria do trabalho que o Executivo fez. Como consequência da chuva que continua a cair com intensidade um pouco por todo o interior da província do Kwanza Sul, o rio Cambongo transbordou, afetando várias residências aqui em zonas ribeirinhas. Nesse momento os nossos quintais já estão alagados. Possivelmente daqui a 2 horas todas as casas terão água por dentro. Não dá, toda a casa está cheia de água. Perdeu muita coisa, as camas, tudo, a mesa, material escolar das crianças, tudo estragou. O governador do Kwanza Sul, Narciso Benedito, deslocou-se às zonas afetadas, tendo concluído que, apesar das inundações dos bairros periféricos, face ao aumento do caudal do rio Cambongo, os trabalhos de requalificação do Sumbe já começaram a surtir os seus efeitos desejados. A ideia aqui é trabalhar precisamente com a administração municipal, unir os esforços da administração municipal ou juntarmos-nos aos esforços da administração municipal para que possamos, com prioridade neste momento, manter os canais de macrodrenagem da cidade desimpedidos, limpos, para evitar que eles transbordem e alaguem a cidade. Chuva causa o transbordo do rio Cambongo e deixa inundada várias residências nos bairros da Iságua, Bairro Novo e Dinga Horta.
E vamos continuar com esta atualização, agora com o seu comissário Wilson Batista. Obviamente, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros presente nesta hora. Muito boa noite, comandante. Boa noite, As imagens que acabamos de acompanhar são dramáticas e horripilantes. Qual é o quadro atual? Boa noite, Mário. Boa noite aos telespectadores. Disse muito bem, as imagens são muito impactantes. As duas províncias mais afetadas foram as províncias de Luanda e de Benguela. É nestas localidades onde há também o registro de vítimas mortais. A esta altura, os números continuam a aumentar, mas dizer que tem havido um esforço bastante intenso a nível do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, sobretudo na garantia de evacuação daquelas famílias que ainda encontram-se em zonas de risco, uma vez que há ainda a previsão de chuva para as próximas horas. Outra ação bastante intensa ao longo destes dias ou destas horas tem sido as ações de busca por cidadãos que estavam dados como desaparecidos, razão pela qual há um aumento no número de vítimas mortais. Podemos atualizar este número? Podemos, exatamente. A esta altura, no cômputo geral, as duas províncias, temos o registro de um total de 29 vítimas mortais, sendo que destas 23 são da província de Benguela e 6 da província de Luanda. Os números de desaparecidos reduziram. Inicialmente, no período da manhã, tínhamos aí o registro de 5 pessoas desaparecidas. Estas pessoas foram, infelizmente, encontradas já sem vida, mas também para nós é um ganho, porque há situações em que pessoas são arrastadas pelas fortes correntezas. Em muitos casos, não é possível encontrar-se, então, estes corpos. Continuamos a realizar as buscas para identificar ou localizar mais 3 cidadãos que encontram-se desaparecidos. No entanto, a par destas ações operacionais propriamente ditas, a nível estratégico, há já uma reação da Comissão Nacional de Proteção Civil, que está a enviar já um apoio social e também técnico para a província, precisamente a província de Benguela, porque Benguela foi a província mais impactada. Ouvíamos aqui o governador dizer que os municípios mais afetados eram os do Lubito, Navegantes e Benguela mesmo. Exato, e também, ou seja, a maior parte das vítimas mortais na província de Benguela são do município da Catumbela. Catumbela também. Mas existem também vítimas mortais de outros municípios. Portanto, é um número que acreditamos que possa vir a aumentar, como já disse, tendo em conta que as residências que foram afetadas encontram-se em zonas montanhosas, são casas que estão construídas em zonas de risco. Aliás, temos memória de alguns anos, precisamente em 2015, de um caso de desastre que terá ocorrido na mesma província. Que e aquela zona muita continua gente. A ser das mais dramáticas também. Continua a ser, e infelizmente, por causa de alguns comportamentos. Sabemos que já houve ações anteriores no sentido de se realizar o reassentamento das populações nestas zonas, mas infelizmente há uma insistência de alguns cidadãos em voltarem a construir naqueles locais. Insistência ou necessidade? Mas a necessidade não pode ser maior do que a necessidade de proteger a vida humana. Portanto, nós precisamos ter memória das coisas que ocorrem. São zonas que já estão catalogadas como zonas de risco. Aliás, têm um histórico. Então, estes históricos não podem ser apagados da memória da nossa sociedade. Numa altura em que os efeitos da alteração climática começam a ser sentidos um pouco por todo o mundo, Angola não foge à regra e fomos, entre aspas, mas falo maior parte da população, porque enquanto autoridades tínhamos esta informação de que haveria este volume de chuva. No entanto, não se pode ter memória curta de que quando há muita chuva, determinadas áreas são propensas a deslizamento de terra e concomitantemente desabamentos de residência, que é o cenário de Benguela, e para Luanda o registro é de um número considerável de residências, portanto, inundadas.
Dizer também que destas vítimas mortais, muitas delas são infelizmente menores, que encontravam-se na rua. Vimos, por exemplo, aqui na peça, o pai a dizer que o filho saiu para alguma atividade habitual, mas isto é contrário àquilo que nós temos estado a aconselhar os cidadãos, que em período de chuva as pessoas não se devem movimentar, nem que for para um local próximo, a menos que seja para abandonar a residência que apresenta risco iminente de inundação ou mesmo de desabamento. Muito bem, face ao quadro de chuvas que ainda vamos tendo, para terminar, qual é o conselho que fica para os cidadãos? Primeiro conselho vai no sentido de prestarmos atenção às previsões meteorológicas que têm sido aqui apresentadas na televisão pública de Angola e em outros canais. O segundo, não façam resistência em abandonar as zonas de conforto em momento de risco. Portanto, o melhor é sempre acatar as orientações das autoridades. Por outro lado, para aqueles cidadãos que eventualmente tenham algum parente desaparecido, que liguem para o terminal 111, que serão acionados os mecanismos necessários para se proceder às buscas nos locais em que eventualmente essas vítimas foram vistas pela última vez ou no percurso em que a água seguiu. Muito bem, agradecemos esta presença e esta pontualização. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. E a propósito, vamos ver como deverá estar o tempo nas próximas horas nas principais cidades do nosso país. Vamos conferir. E vamos agora olhar para diferentes artérias de diferentes cidades do nosso país. Vamos conferir. Já temos a primeira via da cidade de Luanda. Estamos a ver a zona dos congolenses, onde o trânsito faz-se com alguma normalidade. Vamos pedir, pois, agora sim, já temos uma imagem real e mais ampliada daquilo que está a ser o trânsito nesta zona da província de Luanda, onde o trânsito faz-se sem nenhum constrangimento. Estamos a falar de uma situação que acontece depois de um feriado prolongado. Vamos para uma outra zona de Luanda. Comandante Pedalé? Sim. Vamos ver? Vamos ver. Depois do fim de semana prolongado, estamos então aqui a conferir como vai este regresso às zonas de origem. Começamos por Luanda, vamos continuar ainda em Luanda, na Comandante Pedalé. Trânsito com alguma fluidez aí na zona do Gamec, em Luanda. Sim, vamos conferir uma outra zona da cidade capital. Não sei se é isto, a nossa realização. Desvio do Zango. Já na província do Icolo e Bengo agora. Icolo e Bengo, saímos de Luanda. Muito bem. Do Gamec em Luanda. Em Luanda ainda. Para Icolo e Bengo agora. Icolo e Bengo. Aí na via do Zango. Sem constrangimentos também. Faz-se com a normalidade. Dá a entender que muita gente deve ter passado mais cedo, não é? Provavelmente para sim. Regressar a casa e porque amanhã é dia de trabalho, justifica-se que as pessoas voltem mais cedo a casa. A seguir, Mercado do Zango, a isto Regi. Muito bem, vamos ver esta zona.
ainda na província do Icolibengo. Há alguma fluidez também no trânsito a esta hora. O que dizias, Chiesa, faz todo sentido. Muita gente jogou no seguro, terá vindo mais cedo. Outros ainda vindo devagar e chegando neste momento. Porque num dia normal, depois desta chuvada, já estás a ver como é que seria o trânsito aqui em Luanda e no Icolibengo, né? Porque está bem próximo. Avenida Fidel Castro. Completamente congestionado. Bom, aqui é uma outra zona de Luanda. Onde também se faz o trânsito com alguma normalidade. Vamos deixar esta zona para seguirmos a Benguela e vermos também o movimento de gente que saiu da cidade de Benguela e que vai regressando a esta hora depois de um fim de semana prolongado. A província que está a ser fustigada pelas chuvas que não dão tréguas à província de Benguela. Também o trânsito fez com muita normalidade, sem constrangimentos. Calminho. Os automobilistas podem circular à vontade, os peões igualmente. Avenida Marisol, ainda em Benguela. Vamos ver a seguir, tudo calmo. Agradecimentos ao especialista em serviços Gervásio Jeremias, aí no CISP. Obrigado por este apoio permanente. Tudo calmo, pelo menos aqui nesta zona de Benguela. Quase não circula. Alguns peões a regressarem para casa ou se calhar eventualmente a entrarem para o serviço, né, a esta hora. Muito bem. Regi? Para aqueles que trabalham como nós. De certeza, de certeza. Terminamos a nossa ronda por algumas cidades do país. Muito bem. O Papa Leão XIV presidiu hoje a missa de Páscoa na Praça de São Pedro. Segundo dados do Vaticano, participaram da celebração cerca de 45 mil fiéis, nesta que foi a primeira missa pascal que o Sumo Pontífice celebrou. Ora, de acordo com Leão XIV, a Páscoa do Senhor convida-nos a erguer o olhar e a alargar o coração. Para o Santo Padre, a Páscoa continua a alimentar o espírito e, no percurso da história, a semente da vitória prometida. O Papa fez ainda um forte apelo por esperança diante da violência da guerra que mata e destrói e da idolatria do lucro que saqueia os recursos da terra. O Santo Padre reforçou, durante a celebração, que a mensagem da ressurreição alcança a humanidade, mesmo nas situações mais difíceis. O Papa Leão XIV concedeu a tradicional bênção Urbi et Orbi, encerrando a sua primeira Semana Santa como líder da Igreja Católica. Entretanto, em Malange, os cristãos católicos foram exortados a preparar os corações nesta altura em que aguardamos pela chegada do Papa Leão XIV ao nosso país. A mensagem de reconciliação e verdadeira de paz que o Papa Leão XIV vai trazer a Angola é o ponto focal para os preparativos à recepção do Santo Padre. Veni Creator Spiritus. O Domingo da Ressurreição, mais conhecido como Domingo da Páscoa, é a celebração mais importante do mundo cristão, marcando a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia após a sua crucificação e morte na Sexta-feira Santa. Tudo se renova com a ressurreição do Senhor. Esperamos que todos aqueles que vivem neste país sejam renovados. Para os fiéis presentes na missa que teve lugar na paróquia de Nossa Senhora das Mercês, não restam dúvidas da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado.
Por isso, a promessa de vida eterna é uma certeza. Quando dissemos ressurreição de Cristo, não é só dizer que Cristo ressuscitou, né, dentre os mortos. Também a pessoa deve ressuscitar de alguns hábitos, né? Porque nós sabemos a nossa sociedade, conforme hoje é, há tanta maldade, há pessoas que não falam com o vizinho, com o irmão. Então, nesta fase da ressurreição, podemos assim dizer também que é ressuscitar de alguns maus hábitos que nós temos tido. Como cristão, é um sentimento de paz, é um sentimento de olhar ao próximo com amor, compreendermos o perdão. Né? Nós, como cristãos católicos, devemos ter fé e acreditar que Jesus ressuscitou. Durante a homilia, o arcebispo de Malange instou os fiéis para se prepararem para a visita do Santo Padre. A Páscoa deve dar em nós um verdadeiro compromisso na missão da Igreja. E esta Igreja Católica, guiada pelo Papa Leão XIV, que daqui a 13 dias estará no meio de nós. É o peregrino da esperança, da reconciliação e da paz. Portanto, o Papa vem nos confirmar a todos nós. É o nosso pastor universal. E devemos abrir os corações para acolhermos a mensagem que ele nos trará. Essa mensagem da reconciliação. Esta mensagem da verdadeira paz. Então é agora que devemos estar reconciliados com Deus e reconciliados entre irmãos. Na missa foram batizados 46 fiéis, ao passo que 12 devotos reafirmaram a profissão de fé. Durante a celebração eucarística foram ainda crismados 39 crentes. E na província do Zaire, a Diocese de Manzacongo mobilizou mais de 200 fiéis para a recepção ao Santo Padre. Durante a missa de hoje, na celebração do Domingo de Páscoa, os fiéis foram exortados à reconciliação e ao renascimento espiritual com base nas boas obras, no perdão e no amor ao próximo. Vamos ver. A Sé Catedral de Manzacongo reuniu fiéis católicos provenientes de vários pontos da província para celebrar a ressurreição de Cristo. Com cânticos, orações e leituras bíblicas, o momento foi repleto de espiritualidade e união. Quando nós cometemos, saibamos reconhecer os nossos pecados e confessarmos que a gente reconheça que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. Durante a sua homilia, o pároco da Diocese fez um apelo à reconciliação entre os fiéis, enfatizando o renascimento no amor, no perdão e na solidariedade como pilares para a construção de uma sociedade mais harmoniosa. O rico vai ao inferno, aquele que não ajudava ninguém. Um rico vai ao paraíso, aquele que dava tudo o que tinha, mesmo não conseguindo a força do Estado, mas ao seu belo prazer, tirando alguma coisa, então este já está ao paraíso. Logo fazia um paralelismo com a imagem de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por causa de nós. Portanto, amor, reconciliação e convenção, essa é a nossa mensagem nesta Páscoa de 2026. A comunidade católica da província está mobilizada em corrente de oração, intercedendo para que a visita de Sua Santidade Angola seja marcada por paz. Cerca de 200 de fiéis estão preparados para a recepção do Santo Padre no dia 17 deste mês na capital do país, além de acompanharem o roteiro pastoral. Essas pessoas estão divididas em 11 paróquias. Paróquias são as comunidades que compõem a diocese como municípios, não é? Então é nesse contexto onde nós vamos nos organizando. O itinerário. Teremos alguns meios que nos tiram da cidade de Manzacongo até Nunzeto. Os do Soio saem do Soio até a Unzeto. A partir do Unzeto nós vamos criar uma única coluna que nos leva até a Luanda. O governo provincial do Zaire assegura todo o apoio logístico necessário. Vai se organizar, digamos assim, criar dispositivo para acompanhar daqui os que irão e eventualmente os que ficarão
poderão acompanhar de perto, digamos assim, online, os acontecimentos, toda a estadia do Papa lá em Luanda. Poderão acompanhar diretamente aqui, a partir de Manzacongo. A celebração da ressurreição do Redentor da Humanidade contou com a presença do governador Adriano Mendes de Carvalho e membros do governo. E a Diocese de Cachito também mobiliza os fiéis para a visita do Papa Leão XIV ao nosso país. Na sexta-feira, dezenas de fiéis assinalaram a Via Sacra. O dia também foi marcado por procissões, orações e mensagens de paz, perdão e solidariedade. Veja. Em véspera da visita do Papa Leão XIV, o bispo da Diocese de Cachito diz que a Igreja está preparada para receber o Santo Padre e ouvir a sua mensagem. Temos também aquilo que materialmente devemos fazer para acolhermos bem uma visita daquele calibre, não é? Uma visita tão importante como o Papa, nós devemos preparar-nos bem, porque nessa altura, nos dias em que ele estiver aqui, as atenções do mundo serão voltadas para aqui. Os olhos do mundo, os ouvidos do mundo serão voltados para Angola. Então nós, angolanos, devemos fazer o melhor possível para acolhermos bem este Papa. Devemos preparar-nos bem espiritualmente, devemos preparar-nos também bem materialmente, colocarmos à disposição do Papa e daqueles que o acompanham tudo aquilo que nós tivermos ou que tenhamos de melhor. Dom Maurício Camuto fala do simbolismo da visita do Papa em abril, o mês da paz e da reconciliação nacional. O que nós pedimos é que nos preparemos não só materialmente, mas também espiritualmente, para estarmos atentos a toda a palavra que sair da boca do Papa Leão XIV. Que escutemos as suas palavras e apoiamos em prática. O Papa só nos vai dizer palavras que nos ajudarão a crescermos no bem, a crescermos na paz, a crescermos na reconciliação e a estarmos bem uns com os outros. E porque o dia se aproxima, Dom Maurício Camuto faz um convite aos angolanos. O convite é lançado a todos os cristãos, também aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que não são católicos, mas os cristãos das outras confissões, até aqueles que não são cristãos, que professam também outras religiões, todos somos convidados a irmos para acolhermos o Papa, porque a mensagem do Papa faz bem a todos. Veni Creator Spiritus. Na Crónica do Neto desta semana, um retrato incómodo do nosso cotidiano. Entre o valor que todos proclamam e o princípio que poucos vivem, a honestidade vai se perdendo em pequenos gestos. Em casa, no trabalho e na rua, num tempo em que o engano se normaliza. Fica a pergunta. O que resta quando a desonestidade se torna regra? A falta de pudor da desonestidade. Até que ponto somos honestos quando ninguém nos vê? Dizemos que a honestidade é um valor. Todos a elogiam. Mas na vida real, para muitos, ela nunca chega a ser princípio. Valor aplaude-se, princípio vive-se. Entre ambos vai a distância que separa o discurso da ação. Esta distância habita os gestos mínimos do cotidiano. Nos casais, começa no que se esconde. Homens ocultam da mulher o salário exato. Gerem uma vida paralela, quando o pacto era construírem juntos. Como pode a partilha do teto, da cama, dos filhos, conviver com segredos sobre o que entra no fim do mês? O segredo corrói a confiança, a fidelidade agrava. Exibem alianças, colocam a foto do parceiro no telemóvel, o mesmo aparelho que serve ao romance oculto. Representam em 2 palcos, até o ator se perder. Paradoxo. Pessoas livres comprometem-se livremente, mas constroem uma prisão de mentiras. Saindo de casa para as praças, a mesma fissura repete-se. A cabetula, caneca de fuba com balde de tomate oco. Paga-se o inteiro pela metade. O pequeno engano torna-se rotina. Vende rissol de camarão sem camarão e ainda diz ressóis.
Há a água engarrafada, dita de nascente, mas não tratada, pondo vidas em risco. No trabalho e nos negócios, a lógica persiste. O candidato apresenta um CV de sonho. Línguas, disciplina, disponibilidade total, trabalho em equipa, pressão como combustível. Consegue o emprego? Entrega o mínimo. A promessa era ficção, a entrega migalha. No pequeno comércio, o furto miudinho leva à falência. O trabalhador não se vê como ladrão, mas como quem compensa um salário injusto. Os taxistas escondem o rendimento ao dono, justificando-se com a exploração recíproca. Ciclo em que cada um se sente no direito de enganar, porque se sente enganado. Hoje, a burla instalou-se no cotidiano. Atrás do telefone, oferecem empregos fantasmas, vendas milagrosas. O burlador tornou-se categoria profissional, trabalhando o desespero alheio como matéria-prima. Outros vendem aparência, fazem-se passar por engenheiros, médicos, advogados sem título, sem formação, sem escrúpulos. A mentira veste bata branca, cobra consultas, destrói saúde. Até nas redes sociais a encenação reina. Fotografam-se com um livro, depois de publicada a imagem, abandonam-no. Quem engana, primeiro engana-se a si mesmo, constrói uma identidade que não habita, vive na vitrina. O que une o casal do segredo, a vendedora que faz cabetula, o risol que é ressóis, a água falsa, gasosa, o furto, o taxista, o burlador, o falso profissional, o influencer do livro, o candidato do CV de sonho. Consumado o golpe, erguem-se e dizem, em tom de vitória, zerei o game. Cada um crê que o seu engano é pequeno, justificável, excepcional. Não vê que a exceção generalizada vira regra. E quando a regra é a desonestidade, o tecido social desfaz-se. Ser honesto só quando convém não é honestidade, é estratégia. A estratégia corrói o que finge preservar. O casal estranha-se, a loja fecha, o mercado perde clientes, o burlador, se um dia precisar de confiar, não terá a quem recorrer. O falso médico, descoberto, leva outros na queda. O influencer engana-se a si mesmo. Quem vive uma só vida, vive melhor. A duplicidade gasta energia, fabrica ansiedade. A coerência liberta. E, no entanto, há quem se orgulhe. Quando apanhado, dizem surdina, vou já só ligerir. São as muletas dos que não têm pernas para a verdade. Perde-se a confiança nos outros e, primeiro, a confiança em si mesmo. Quem mente habitua-se a mentir e já não distingue a verdade da ficção. Zerar o game é perder o jogo principal, o de ser íntegro. Resta-nos perguntar se todos aplaudem a honestidade, porque são tão poucos os que a transformam em princípio. É a pergunta, e fica a pergunta que fica no ar. Mas eu não me esqueço daquela parte do neto, dos ressóis. Dos ressóis. Vamos fazer uma paragem breve, daqui a pouco. Já voltamos, temos mais notícias. Vamos lá ver. E o Parque Nacional de Iona está a receber cada vez mais turistas. É verdade. Além dos nacionais, muitos estrangeiros mostram-se encantados com a fauna, hoje rica em animais como gazelas, girafas e outras espécies. No litoral mais ao sul de Angola está uma província banhada pelo Oceano Atlântico que tornou-se, nos últimos tempos, a porta de entrada de turistas nacionais e estrangeiros. Com as suas belas praias e deserto que contrasta com pedras brilhantes, coloca o Namibe no radar do turismo mundial e um dos principais destinos do país. É no Iona, onde está o coração da vida animal, com a sua flora única, onde se destaca a Welwitschia mirabilis, símbolo da resistência da vida no deserto.
A fauna é rica e diversificada, agora com as girafas que facilmente podem ser avistadas. Ao longo da nossa viagem ao parque, fomos surpreendidos com uma manada de gazelas, sinônimos da existência de várias espécies de animais que circulam no interior deste que constitui uma das maiores reservas naturais de toda a extensão nacional, elevado à categoria de parque em 1964. Ao cair da noite, uma paragem obrigatória para prepararmos o jantar a meio deserto. São 21 horas, estamos no Parque Nacional do Iona. A viagem é longa, mas paramos por algum momento para prepararmos o nosso jantar, uma vez que a condição exige esforço físico e também mental. Já sabe que para visitar o Parque Nacional do Iona, considerada uma das maiores reservas do país, deve-se preparar bastante alimento. O nosso destino é a sede do novo município, elevado recentemente à luz da nova divisão política-administrativa. Ainda com enormes desafios de investimentos, a começar com déficit de residências para acomodação de quadros e infraestruturas sociais. O Iona pode tornar-se nos próximos tempos um gigante da economia da província, na conhecida Indústria da Paz. Os caminhos para o desenvolvimento do município estão identificados. O turismo afigura-se como uma área que desperta a atenção dos jovens que já estão a ser capacitados em matérias sobre a guia de turismo. Essa formação está a ser útil. Vim aqui ao Iona, né? Não tem guia turístico. Então, nós estamos a ser formados para essa área. Então, nós trabalhamos nessa área de guia. Quando houver turista que não tem guia, nós também podemos atuar como guia. Temos aqui formar os jovens, capacitar os novos profissionais para atuar na área de guias de turismo aqui no município de Iona. Já temos aqui pessoas que já praticavam o serviço de guia de turismo, mas sem aquelas ferramentas necessárias. Então nós vamos capacitar, vamos instruir, que é para tornar eles profissionais. Fazermos uma radiografia no município de Iona, vamos ver que o Iona, em termos turísticos, está com tudo a nível da Angola. Só o facto de nós termos a alegação do deserto e o mar, mais outras valências, outros potenciais turísticos, como nós aqui temos das rochas, dunas, mesmo espécie de vegetação, temos várias nascentes aqui, tem muita coisa. E mesmo o próprio parque também, o Parque Nacional do Iona, também oferece muita coisa como atrativo turístico. Foi na década de 70 que o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, veio passar férias nesta zona, onde o silêncio e o ventar das brisas do rio Cunene oferecem condições para um contacto direto com a natureza. A Iona, que recebeu o autor da obra Sagrada Esperança, relembra o momento nostálgico que viveu ao lado do poeta maior, homem até então apaixonado pelo Namibe e pelas suas belezas naturais. O presidente Neto vinha aqui, nos encontrou lá no Iona em cima, assim que secou, nos deu as mãos e a todos que estávamos lá, a população, falou conosco, fez um comício. Dali ele disse, olha, eu estou indo, voltando, mas depois vou regressando. Ao ir, foi mesmo de vez, já não voltou, e eles ficaram à espera. Como ele sabe que aqui há o povo dele, as filhas e os filhos dele, vinha aqui para ver os filhos. Turistas sul-africanos, namibianos e italianos continuam a descobrir o Iona, que tem no seu território a Baía dos Tigres, uma região propícia para o fomento do turismo radical e de aventura. O turismo é um potencial muito forte para a nossa área de jurisdição, tendo em conta que o Parque Nacional de Iona está concretamente no município de Iona, é um dos pilares do turismo. Agregado isso, temos a Baía dos Tigres também, que é uma imponente obra lá quase adormecida, mas que temos estado a vir dando já um trabalho no sentido de
construção de algumas infraestruturas. Apesar da gestão partilhada com a African Parks, uma organização não governamental dedicada a preservar a biodiversidade da região, a administração municipal do Iona está de mãos abertas para receber quem intenciona investir no turismo. Devem começar já a fazer as bases agora, porque depois amanhã já não terá mais espaço. É o apelo que eu faço. E, aliás, o recurso seguro também. Turismo se quisermos diversificar a economia do país, não só concretamente da província, é com o turismo. O Parque Nacional do Iona é dos lugares mais secos da África Austral, mas nos últimos dias, São Pedro abriu as torneiras e cada gota de água é um milagre para a sobrevivência dos animais. Com muita facilidade é possível avistar animais no Parque Nacional do Iona, fruto do investimento partilhado entre o Estado angolano e a African Park. Há muitos anos que não chove com regularidade. A presença de chuva neste local representa esperança para a vida animal. As imagens são de Joaquim Martins, Arnaldo Botelho e Benjamin Manuela TPA, no Parque Nacional do Iona. E no Zaire, o fim de semana prolongado levou muita gente às lindas praias do município de Umzeto. Lindas mesmo. É que muitos turistas de diversas partes do mundo lá estiveram para desfrutar dos encantos da região. Famílias, grupos de amigos e um número crescente de cidadãos estrangeiros renderam-se à combinação irresistível de paisagens de rara beleza e tranquilidade que apenas estes recantos sabem oferecer. Venho de Luanda à procura de um espaço acolhedor, de um espaço calmo para poder passar o fim de semana prolongado. É um espaço bom, aconchegante, aconselho aos demais. Super recomendo para um final de semana prolongado em família e não só. Luanda, Umzeto, um percurso de pouco menos de 2 horas. Uma estrada convidativa que nos últimos tempos impulsiona cada vez mais turistas. Visite Umzeto tornou-se o lema, um slogan sugestivo que encontra algum amparo. Afinal, o município pescatário é a porta de acesso ao interior do Zaire. Neste momento é a melhor estrada que liga o Luanda ao Mbaza-Congo. O resto das outras províncias estão a ser reabilitadas, mas acredito que provavelmente mais um ano já teremos uma província, ou seja, a interligação entre o país todo positivo, né, com boas estradas. Nós viemos de Luanda para aqui, a estrada está super boa, não tivemos problema algum com relação a isso. Então, acredito que estamos em bom caminho com relação ao turismo. Este grupo de motards trouxe a antiga Ambrizete mais de 40 membros. Dessa vez o calendário deu cá na cidade de Umzeto, graças a Deus. Então viemos por cá ver essa cidade linda, essa costa bonita acima de tudo. Tanto se fala por ela e viemos cá visitar Umzeto. A princípio tanto falou-se e estava no calendário, daí viemos cá passar o fim de semana prolongado. Turistas belgas, brasileiros e portugueses foram vistos a registar cada pôr do sol, encantados com a serenidade que contrasta com a agitação das grandes capitais. É a primeira vez no Umzeto. Impulsionado por quê? Pela paisagem. Pela vista, pelos amigos, pelo grupo, pelo espírito. Muito bom. Aqui todos concordam. A natureza fala mais alto. Entretanto, defendem que este segredo bem guardado deve ser revelado para atrair ainda mais visitantes. Muitas vezes, mesmo com acesso à internet, não é fácil nós descobrirmos os novos resorts que aparecem, aquela oferta nova que aparece, nem sempre nos chega aos ouvidos. Às vezes é porque um amigo passou, conheceu, parou e depois divulga, mas eu acho que tem que haver mais divulgação. O Umzeto, acredito que tem que ter mais publicações daquilo que é o turismo cá. Há muita praia ainda por descobrir, há muito lugar bonito cá nessa grande cidade, não é? A vila do Umzeto é acolhedora
O turismo aqui por essa zona da Orla Marítima também é boa. Estima-se que mais de 4.500 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, provenientes de vários pontos, visitaram Mzeto durante o feriado prolongado. Este fluxo crescente, que as autoridades locais já consideram um êxito antecipado, coloca, porém, um novo desafio aos agentes hoteleiros da região. Rumo daquilo que é o empresariado com relação ao turismo, se calhar uma ajuda daquilo que é o governo central, que é o governo municipal, para poder abrir mais caminhos por essa zona da Orla Marítima. O fenómeno acontece numa altura estratégica. Angola finalmente abre as suas portas ao mundo com a campanha que promove o país como destino de excelência para o turismo. O país é muito grande, tem muitas pessoas e eu acho que realmente elas todas deveriam poder usufruir do turismo em Angola. Entre os diversos instrumentos que visam incentivar o turismo em Angola, Samuel Rocha, cidadão português, destaca a facilitação de vistos. Tive uma felicidade de encontrar uma família de polacos perto do Mirador da Lua que tinham vindo a Angola propositadamente para fazer turismo. Até pensei que era um expatriado qualquer que estava aqui a trabalhar no sector do oil and gas. Não, eu vim mesmo aqui só para fazer turismo. Eu fiquei impressionadíssimo. E eu acho que isto realmente tem que ser, é uma aposta, né? Tem que fazer parte da estratégia económica nacional. Enquanto o sol despedia-se no último dia de feriado, a certeza pairava no ar. A Páscoa pode ter terminado, mas a estação dos turistas, estes navegantes em busca de paz e beleza, está apenas a começar. Manuel Soma, Lumfutabando, Capitão Mateus e Vitória de Fátima, província do Zaire. E Angola vê o setor do turismo cada vez mais fortalecido. Na Huila, por exemplo, os operadores locais tudo fazem para que as terras altas da Xela permaneçam no topo das escolhas dos visitantes. A Huila é cada vez mais o destino de cidadãos nacionais e estrangeiros que procuram desfrutar das potencialidades turísticas em tempo de paz. O maior fluxo que nós registramos é no mês de agosto, onde temos um leque de atividades vastíssimo. Temos também os nossos prolongados e o próprio mês da época natalícia. Uma cidade muito linda, bonita, bem limpa, organizada. Entre montanhas imponentes, estradas sinuosas, a Cordilheira da Xela revela um potencial turístico que durante anos permaneceu adormecido. Hoje, com a consolidação da paz, locais emblemáticos como a Serra da Leba tornaram-se verdadeiros cartões postais de Angola. Antes da paz, temos que ter a plena noção de que Angola viveu um período conturbado, não é? E como tal, existiam hotéis, existiam restaurantes, mas a livre circulação de pessoas e bens, ela não era tão facilitada ou não era tão livre. E como tal, o turismo praticamente quase inexistente. Não quer dizer que havia pessoas que eventualmente se deslocavam para lazer, mas não era o turismo propriamente dito. Após a paz, portanto, as coisas mudaram completamente. Paisagens naturais, agora mais exploradas, transformaram-se em ponto de atração, oportunidades que já estão a transformar vidas. Festivais de escalada e parapente têm como palco a Huila, eventos que já contam com várias edições e congregam turistas locais e estrangeiros que usufruem da estabilidade que o país oferece. Como é que descreves essa adrenalina das alturas? Sem explicação, é como se fosse o amor de uma mãe. Esperança de um sonho realizado, algo sem igual. Eu amo isso, amo a aventura, amo a natureza, então não tenho
palavras para descrever a escalada. O setor do turismo, com reflexos mais visíveis desses ganhos em terras altas da Xela, continua com estratégias para alavancar a indústria da paz. Está bem servida, mas o nosso desafio é ainda maior. Nós pretendemos criar mais unidades. Recentemente começaram algumas obras no ponto turístico da Tundavala, da Fenda, e no município dos Gamos, onde estão a ser criados 2 resorts para oferecerem ainda mais qualidade e mais oferta aos nossos visitantes. A Huila acredita estar bem servida para continuar a acolher acontecimentos a nível do país e da África Austral na tranquilidade que a paz proporciona. Tal facto marca quem tem o coração da terra e tudo faz por Angola. O nosso sítio de venda que aparece mais são turistas estrangeiros e hoje em dia também, graças a Deus, o nato, né, o próprio angolano, está mesmo a adquirir nossos produtos. Da imponência da Fenda da Tundavala ao simbólico monumento ao Cristo Rei, da gastronomia aos traços culturais da região sul do país, o turismo ganha força e assim se refletem no cotidiano das populações os ganhos da paz, com o turismo, hotelaria e cultura com papel mais relevante no desenvolvimento da província da Huila. A partir da cidade de Lubango, capital do turismo, Laurentino Augusto Carmelino Graça Luzia da Silva, ATPA. Esta mesma TPA que iniciou ontem a emissão de uma série de reportagens sobre todos os processos que nos conduziram até a paz definitiva. Na reportagem de hoje, o jornalista Gonçalves Yanjica conversa com Isaías Samacuva, antigo presidente da UNITA. Eu andei pelo país todo, viva a paz, viva a paz. Foi o rosto da UNITA nas salas onde o silêncio valia mais do que 1000 tiros. Isaías Samacuva, general, diplomata, chefe da equipa negocial que, sob ordens diretas de Jonas Savimbi, negociou a paz com o governo. Depois das eleições, houve, portanto, o conflito que se instalou, não é, no país, e a partir daí recomeçaram os processos de negociações. O primeiro foi na altura Moçambique, não é? Portanto, no Namibe, que tentava ainda recuperar algo que restava do que saiu das eleições de 1992. Do Namibe passou-se para Addis Abeba. Então foi em Addis Abeba onde eu comecei a participar nas negociações diretamente, direta e ativamente. Primeiro, a paz de Bicesse, depois o processo de Lusaka. 2 tentativas falhadas, mas uma certeza que nunca morreu. Sem diálogo, Angola não teria futuro. A paz representa um bem importante que é preciso ter. E a reconciliação só pode ser feita se houver paz. Daí que eu diria que o elemento, o fator principal, o fator, diria, primeiro, no processo da paz e da reconciliação, é mesmo a paz. Foi nesse fio de navalha que Samacuva construiu a ponte que muitos queriam dinamitar. E por isso, a história da reconciliação nacional não pode ser contada sem o seu nome. O sentimento é da alegria, não é verdade? É da alívio, pronto, acabou o conflito militar. É da alegria, porque então temos o calar das armas, podemos partir agora para a solução de outros problemas. Um dos quais é, vá lá agora,
o regresso das pessoas que andavam pelas matas, fora mesmo do país, forçados a abandonar o seu país, regressaram, foram para as suas aldeias, estabeleceram-se e começaram uma outra vida. Então, é esta vida iniciada depois do calar das armas que requer uma paz que envolva a reconciliação nacional. Para Samakuva, a paz nunca foi um ponto de chegada. É um caminho que se anda todos os dias. E Angola, diz ele, merece mais do que divisões. Merece a verdade. Precisamos de fazer um esforço para mudar as nossas mentalidades. Eu considero que a nossa mentalidade ainda está tacanha. Está em muitas coisas. Em muitas coisas. Precisamos de evoluir. Precisamos de andar para frente. Afastado da política ativa, Samakuva dedica-se aos livros e à família. No Mochico Leste, há novas infraestruturas em construção na província. A população do município do Kazombo, a capital, está a registrar avanços à luz da nova divisão político-administrativa. Resultados que indicam o foco na melhoria contínua para a vida da população do Mochico Leste. A província é nova e com ela seguem as conquistas e seu desenvolvimento, fruto de vários investimentos do Executivo. Estradas e pontes em construção, visando aproximar a comunicação entre os municípios e a sede capital. Resultado da visita de Sua Excelência ao Presidente da República à nossa província, orientou a inserção de mais 2 empresas para dinamizar os trabalhos. E isto já é um facto, uma realidade. Já há uma empresa que está instalada, a outra está também já a movimentar os seus meios para que, de facto, possamos conhecer uma nova realidade. 50 quilômetros na frente agora, nessa frente de 0 ao 60, e mais 15 lá, Kazombo voltando no sentido de Luau, né? Então nós temos aí 65 quilômetros, que é o nosso planejamento desse ano. As escolas abrem quase todos os dias e as portas para os alunos matriculados nos diferentes subsistemas de ensino. Estou a estudar para me formar no meu futuro para ser uma professora ou uma diretora. Precisa de proteger a escola para nossas carteiras, vidros, não tem na escola, então precisa fazer isso para a nossa escola para ser muito protegida. A esta altura nós podemos matricular no presente ano letivo 120 mil crianças que estão nos 3 subsistemas do ensino primário, do ensino secundário. E não temos ainda o subsistema do ensino superior, porque é uma das preocupações do governo provincial e da juventude, que muitas vezes é forçada a ir para outras regiões à procura deste ensino. Pela primeira vez, a energia consumida 24 horas ao dia, fruto da construção do parque fotovoltaico, chegou à casa de várias famílias do município de Kazombo, capital do Mochico Leste. Quando cá chegamos não havia energia elétrica, hoje temos energia 24/24. A rede sanitária também é destacada. Em Kazombo está em curso o programa de construção de um hospital provincial que visa atender a população da capital do Mochico Leste. Existem projetos em carteira para o setor da saúde, propriamente a construção do hospital provincial. Temos agora a equipa que está a fazer a montagem da base do hospital de campanha, que terá uma capacidade de 100 camas, e o hospital provincial futuro terá uma capacidade de 200 camas. Além dos projetos a nível de outros municípios, né? Esses 2 projetos é a nível da capital, que é o Kazombo, e os outros projetos noutros municípios, que é a construção a nível dos 9 municípios de hospitais municipais e também centros de saúde de referência. Estes e outros projetos são frutos do Memorando de Entendimento do Luena, que resultou em várias conquistas alcançadas, com particular realce a nova divisão político-administrativa, que deu lugar
a província do Mochico-Leste. Hoje, com o esforço conjunto de todos os angolanos e sob a orientação estratégica do Executivo, Angola está a trilhar um caminho consistente de crescimento e transformação. Os ganhos são visíveis. Maior acesso aos serviços de saúde, incluindo programas de vacina, expansão das infraestruturas e com grande desenvolvimento da população na construção dos seus próprios desenvolvimentos. Mochico-Leste conta com mais de 400 mil habitantes, distribuídos em 9 municípios, criados à luz da nova divisão político-administrativa. Desenvolvimento e visão local destacadas em palestra nas comemorações dos 24 anos de paz e reconciliação nacional. Debaixo de chuva, o Petro de Luanda confirmou a sua liderança na 20ª Jornada de Girabola ao vencer o São Salvador por 1-0. A partida foi disputada no estádio 11 de novembro, aqui em Luanda. O Petro de Luanda recebeu o São Salvador no estádio 11 de novembro, num sábado marcado pela chuva, que afastou parte dos adeptos das bancadas. A equipa visitante entrou mais atrevida e aos 12 minutos Filó deixou o primeiro aviso com este remate que saiu ao lado. Já perto do intervalo, Quinito tentou de cabeça, mas encontrou o guarda-redes Moio atento. O nulo se manteve ao intervalo. O descanso foi bem aproveitado pelos tricolores que aos 50 minutos chegaram ao golo. Quinito assistiu de cabeça e Gilberto, também de cabeça, abriu as hostilidades. Embalado pelo golo, o Petro voltou a ameaçar, mas Pedro Aparício não foi eficaz na finalização. Aos 70 minutos, o São Salvador reagiu, mas o guarda-redes Hugo Marques estava atento. Até ao apito final, a equipa da casa ainda procurou dilatar a vantagem, mas encontrou pela frente um Moio em destaque que impediu o segundo golo. 1-0 foi o resultado final. O Petro não só garantiu os 3 pontos, como também vingou-se da derrota sofrida na primeira volta do Girabola. O Desportivo da Huila e o 1º de agosto empataram a 2 bolas. O da Huila e 1º de agosto marcaram o duelo entre militares no Dia da Paz. As duas equipas estiveram equilibradas até que, aos 24 minutos, Mabilson, avançado do 1º de agosto, abriu o marcador. A equipa da casa respondeu ainda antes do intervalo. Aos 44 minutos, José Mendes deixou tudo igualado. O Desportivo da Huila fez a conhecida remontada, uma cambalhota no marcador aos 48 minutos, por intermédio de Jay-Z. O 1º de agosto tentou voltar à igualdade. Caleb, Obed e Tombe não conseguiram finalizar com sucesso. Até que, já perto do final, depois do minuto 90, o suspeito do costume, Dago Chibamba, com um remate potente, bateu o guarda-redes nulo e garantiu um ponto para os militares de Luanda. 2-2, resultado final. O 1º de agosto entrou muito forte no jogo, teve o domínio. Aliás, o domínio acaba por concretizar, faz o gol. Uma equipa com muita dinâmica, como nós já esperávamos, muito forte pelos corredores e que nos obrigou, na primeira parte, a passar por alguns momentos difíceis. À medida que o tempo ia passando, nós íamos sentindo que tínhamos o jogo controlado e que podíamos ganhar, e depois, no fim, somos penalizados. Nós sabíamos que chegar aqui no Lubango, nós temos que lutar se nós queremos ganhar um jogo. O Desportivo tentou subir acima de nós, fez o segundo gol, mas no fim, para nós era tudo nada. Metemos todos os pontos de raça que nós tínhamos nos últimos 15 minutos, graças a Deus. Conseguimos empatar o jogo. Com este resultado, o 1º de agosto mantém-se no 3º lugar com 41 pontos. Já o Desportivo da Huila, com 21 pontos, fica a condição no 6º lugar, à espera do que o Desportivo da Lunda Sul e Cabos Corp poderão fazer. A corrida pedestre, em homenagem ao Dia da Paz Efetiva em Angola, teve como vencedores um caniano em masculinos e uma etíope na classe feminina.
4 de abril, feriado nacional da paz que celebra união, superação e esperança. União, para celebrar esta data tão marcante, uma prova de 21 quilómetros, onde os atores juntos correram pela paz nesta meia maratona internacional. Atletas federados nacionais e internacionais, não federados e amadores marcaram presença e procuravam não se distanciar do pelotão da frente. Os batedores da polícia indicavam o percurso e na passada os atletas davam o melhor de si. Entre ultrapassagens e refrescamento para a manutenção do fôlego, o público entre os portões e a berma da estrada puxava com gritos e aplausos os seus preferidos. Superação. O corredor do Quênia foi superando os obstáculos ao longo da via e tentava a todo custo fugir dos adversários, alongando os passos. Ladeado pela costa marítima, celebrava a paz em movimento. Collins Kokijei cortou a meta com o tempo de 1 hora, 3 minutos e 17 segundos e foi o grande vencedor da meia maratona internacional da paz. A primeira vez dele na meia maratona, o clima foi bom, foi competitivo e diz que daqui vai continuar a participar em corridas de meia maratona, mas foi a primeira. Na classe feminina, Teneb Nega Ainalem, da Etiópia, não deu espaço às concorrentes e venceu a prova com o tempo de 1 hora, 17 minutos e 47 segundos. Completaram o pódio as suas compatriotas. Os corredores nacionais não tiveram grandes hipóteses. Em masculinos, Jeremias Candumbo, do Interclube, que foi o vencedor da edição passada, foi o melhor angolano em 2026. Muito feliz porque essa vitória, para mim, para todos os angolanos, motiva mais também os outros, aqueles que também querem chegar nesse ponto também onde eu estou. Então, é muito importante para Angola e para mim. Em femininos, Lúcia Capingala, também do Interclube, superou as demais e foi a melhor fundista nacional em prova. Eu disputei com elas até aos 16 quilômetros e não foi difícil porque eu me preparei para essa prova. A esperança, depois de longo período de guerra, já são 24 anos de paz efetiva, com sonhos e projetos a serem realizados e materializados dia após dia. Um ganho para o país, como é aqui retratado. Para conseguir fazer os 21 km foram necessário muita preparação física durante o mês e consegui cortar a meta e estamos felizes, estou feliz, estamos todos de parabéns pelos 21 km e viva a paz. A prova foi boa no seu campo geral. Tivemos uma partida, tivemos uma chegada, então a corrida da paz está de parabéns. A próxima edição já está na forja, assim sublinha Carlos Rosa, coordenador da meia maratona internacional da paz. Mas vamos continuar a trabalhar para que de 2027 aumentemos o nível de participação, consigamos aumentar o nível de patrocinadores, porque eu acho que isso é um dia de transcendência e importância para todos nós. A organização do evento premiou os vencedores nas duas classes com medalhas, troféus e valores monetários do primeiro ao 20º lugar. E é com a Corrida da Paz que terminamos a edição de hoje. Viva a paz, amanhã é dia de trabalho. Com certeza. Boa noite. Boa noite.